Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Alma Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Para meditarmos na Santa Cruz, vamos considerar a figura de Santo André, visto que ele morreu na cruz e, segundo a tradição, entendeu com profundidade o sentido da cruz. André, como bem sabemos, é irmão de Simão Pedro. A primeira característica que chama a atenção em André é o seu nome, no hebraico, como era de se esperar, pois o seu irmão Simão Pedro tinha um nome hebraico. Isso indica que a sua família, embora fosse judia, apreciava também o grego, como muitas outras famílias da Galileia, onde a língua e a cultura gregas estavam bastante presentes. O laço de sangue entre Pedro e André, assim como a vocação de apóstolo que Jesus lhes faz, sobressaem claramente nos evangelhos. Neles se lê: caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. No quarto evangelho, tiramos ainda um outro pormenor. Num primeiro momento, André era discípulo de João Batista. Isso nos mostra que era um homem que procurava ouvir a voz de Deus, que clamava no deserto pelo novo profeta. Partilhava a esperança de Israel. Por seguir a João Batista, certa vez, ouviu proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, ele se voltou e, juntamente com João Evangelista, seguiu Jesus. São João é quem nos narra. Eles viram onde Jesus morava e ficaram com ele nesse dia. Portanto, André viveu momentos preciosos de familiaridade com Jesus. E a narração continua com uma anotação significativa. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João e seguiram Jesus. Encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o até Jesus, demonstrando imediatamente um grande afã apostólico de que seu irmão conhecesse também o Messias, o Salvador. Observando que André foi o primeiro a ser chamado, junto com Pedro, a uma vocação de apóstolo, e foi o primeiro a ter conhecido, junto com João Evangelista, a Jesus, indicado por São João Batista, que a Igreja bizantina o honra com o apelativo de Protóclitos, que significa o primeiro a ser chamado. Primeiro a ser chamado com vocação de apóstolo, primeiro a seguir com João Evangelista, Jesus. Então, o primeiro, de certa forma, a ser chamado. Outro episódio significativo na vida de André é que certa vez para a festa da Páscoa tinham vindo à cidade santa alguns gregos
provavelmente prosélitos e tementes a Deus, que vinham para adorar o Deus de Israel na festa da Páscoa. André e Filipe, os dois apóstolos com nomes gregos, servem como intérpretes e mediadores deste pequeno grupo de gregos junto de Jesus. A resposta do Senhor à sua pergunta parece um pouco enigmática, mas é rica de significado. Jesus diz aos dois discípulos, e através deles fala ao mundo grego: chegou a hora de se revelar a glória do Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. O que significam essas palavras? Jesus quer dizer que o encontro entre o cristianismo e o mundo grego terá lugar, mas não como uma simples conversa entre Jesus e os gregos, mas, sobretudo, com a sua morte, comparável à queda na terra de um grão de trigo. Chegará a hora da glorificação e da abertura do cristianismo também ao mundo grego. É como Jesus dissesse: a minha morte na cruz será luz para todos os povos e para todas as culturas. Tradições muito antigas veem em André o apóstolo dos gregos, nos anos que sucederam ao Pentecostes. Ele que teria sido o primeiro anunciador e intérprete de Jesus para o mundo grego. Uma tradição sucessiva narra a morte de André em Patrasso, onde ele também sofreu o suplício da crucifixão. De modo análogo ao do seu irmão Pedro, ele pediu para ser posto numa cruz diferente da de Jesus. No seu caso, tratou-se de uma cruz em forma de X, que por isso foi chamada a Cruz de Santo André. Na igreja de Sant'Andrea della Valle, em Roma, tem uma pintura belíssima em que mostra a crucifixão de Santo André nessa cruz em X. O apóstolo André, naquela ocasião, segundo uma antiga narração intitulada Paixão de André, ele teria feito a seguinte oração: Salve, ó cruz, inaugurada por meio do corpo de Cristo e que se tornou adorno dos seus membros, como se fossem pérolas preciosas. Antes que o Senhor fosse elevado sobre ti, tu incutias um temor terreno. Agora, ao contrário, dotada de um amor celeste, és recebida como um dom. Os fiéis sabem, a teu respeito, quanta alegria possuis, quantos dons tens preparados. Portanto, cheio e certo de alegria, venho a ti, para que também tu me recebas, exultante, como discípulo daquele que em ti foi suspenso. Ó cruz bem-aventurada, que recebestes a majestade e a beleza dos membros do Senhor, toma-me e leva-me para longe dos homens e entrega-me ao meu Mestre, para que por teu intermédio me receba quem por ti me redimiu. Salve, ó cruz, sim, salve verdadeiramente. Como se vê nessa oração atribuída a Santo André, ele vê na cruz não um instrumento de tortura, mas ao contrário, um meio incomparável de uma plena assimilação ao Redentor, a esse grão de trigo que caiu na terra. Nós devemos aprender disso uma lição muito importante. As nossas cruzes adquirem valor se forem consideradas e aceitas como parte da cruz de Cristo, se forem iluminadas
pela luz que emana da cruz do Senhor. E só pela cruz também os nossos sofrimentos são elevados e adquirem o seu verdadeiro sentido. E para refletir sobre a cruz, assumida totalmente por André, que, como víamos, provinha da tradição judaica e da cultura grega, podemos apoiar-nos nas cartas de São Paulo, porque também São Paulo se dedicou aos gregos e aos judeus, como André. E a época era muito próxima. Os gregos, a quem André pregava, buscavam avidamente a felicidade. Os judeus buscavam a justiça ou a observância da lei e dos seus preceitos. Mas a verdadeira felicidade e a verdadeira justiça ou santidade se encontra em Jesus Cristo e esse crucificado. Aprofundemos um pouco no que acontecia naquela época. Encontramos na época de André e Paulo. E havia naquela época basicamente duas concepções de moral no mundo. A judia, baseada na lei e na busca da justiça com relação a Deus, que virá pela observância de numerosas prescrições, costumes, observâncias. O que importa, no fundo, é ser um cumpridor de leis. E os fariseus vão perder a noção do amor que está por trás das leis e vão ser cumpridores de regras. A moral grega, que ensinava a sabedoria e as grandes virtudes clássicas, intelectuais e morais, em que se perseguia o belo e o bom, essa moral grega se perverteu e acabaram idolatrando as riquezas e o prazer. Então, os judeus rechaçavam o cristianismo, inclusive o perseguiam em nome da lei, pois os cristãos não seguiam mais à risca as leis de Moisés. Os gregos, como vemos em Atenas, rechaçam o evangelho em nome da sabedoria e da busca de si mesmo. E Paulo se sente impelido a dar uma resposta convincente tanto aos judeus como aos gregos. E sem rodeio parte para cima, mostrando onde levou o pensamento judeu e o pensamento grego. A imensa sabedoria grega os levou à loucura, à corrupção mais degradante dos seus costumes. E leio um trecho da Epístola aos Romanos, no primeiro capítulo. Porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato, pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações de figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Se vê a idolatria dos gregos que adoravam falsos deuses da bebida, da comida, do sexo, etc. A justiça dos judeus os conduziu à hipocrisia e fez com que o nome de Deus fosse blasfemado. E veja o que São Paulo diz aos judeus: mas tu, que és chamado judeu, e te apoias na lei, e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade,
e instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas. Tu que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque te encontra na lei a regra da ciência e da verdade. Tu que ensina os outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilha os seus templos. Tu que te glorias da lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Então os judeus caíram na hipocrisia, na falsidade. E São Paulo vai apresentar a nova ciência, a nova sabedoria, o novo fundamento do cristianismo. Assim, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos reclamam a sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos é uma sabedoria. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta. E a resposta de São Paulo é clara e vigorosa. Ele anuncia uma virtude nova, a fé em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que se converteu para todos em fonte de justiça e de sabedoria. Como diz um estudioso de São Paulo, Jesus não redimiu o mundo apenas por meio da palavra, nem somente com seus milagres, mas sobretudo pelas suas chagas. Sem a cruz, teria faltado à sua obra humano-divina o coroamento. No cume do Calvário, o Senhor encontrou o cume da sua vida. Por isso rejeitou implacavelmente todos os protestos dos seus seguidores, que, desejosos de poupá-lo aos sofrimentos da paixão, o afastariam do seu fim. Não se consegue a redenção dos homens com palavras e prodígios, mas a preço de sangue. O Filho do Homem veio para dar a sua vida como preço pela redenção dos homens. Então a cruz do Senhor passa a ser uma sabedoria totalmente nova e central do cristianismo. É a fonte da redenção, é o manancial da graça de Deus. Todas as graças jorram da cruz de Cristo. E São Paulo entende que a cruz ocupa o centro da vida de Cristo, que é uma nova sabedoria, uma ciência divina, a ciência da cruz. E essa ciência da cruz é sem dúvida misteriosa, oculta, mas é a mais elevada de todas. É a sabedoria que nos liberta de qualquer revolta interior, pois é a ciência de quem quer em tudo cumprir a vontade do seu Pai, mesmo que custe, ainda que sofra. É a ciência que nos dá serenidade e paz diante das injustiças, contradições, doenças, pois nos identifica com Cristo. É a sabedoria de quem sabe transformar todas as ocasiões, mesmo as mais adversas, as dores, as doenças, as contrariedades, os sofrimentos, em manifestação de amor a Deus. E torna-se assim
causa de imensa alegria. São Paulo vai chegar a dizer: o que falta às tribulações de Cristo, eu completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. São Paulo une os seus sofrimentos, as suas tribulações, às de Cristo. E ao amarmos o sacrifício, a renúncia, a nossa cruz, Deus é quem passa a carregar a maior parte do peso. A cruz nos amadurece espiritualmente, pois nos identifica com Cristo. E a cruz nos traz a felicidade profunda, mesmo que humanamente as coisas corram mal. Veja o que dizia São José Maria Escrivá: ter a cruz é encontrar a felicidade e a alegria. E a razão, vejo com mais clareza que nunca, é esta: ter a cruz é identificar-se com Cristo, é ser Cristo. E por isso, ser filho de Deus, vale a pena cravar-se na cruz, porque é entrar na vida, embriagar-se na vida de Cristo. Certa vez, eu tive uma oportunidade única de atender a direção espiritual de uma moça chamada Bruna Matuela, que morreu santamente. A Bruna Matuela teve câncer 3 vezes. A última vez ela teve o câncer atrás dos olhos. Era uma moça que fazia arquitetura, tinha como hobby pintar, e vinha falar comigo todas as semanas. Deixava reservado o horário antes da meditação que eu pregava para atender a Bruna, porque ela estava muito debilitada, devia pesar uns 40 quilos pelo tratamento que ela fazia. Já tinha o olho saltado pela pressão do câncer, já tinha perdido os cabelos pelos tratamentos a que havia se submetido. E uma vez a Bruna entrou no confessionário e disse: Padre Flávio, eu já não enxergo. E eu gelei ao ouvir que uma menina que fazia arquitetura e que tinha como hobby pintar estava cega. E eu dizia: Bruna, como você está? E ela me comentava: eu estou bem. E eu descobri as vantagens de não se ver. E eu lhe disse: Bruna, quais são as vantagens de não se ver? Padre Flávio, há muitas coisas nesse mundo que a gente vê que nos afasta de Deus. Essas coisas eu já não as vejo e posso estar o tempo todo metida em Deus. Então era impressionante a fé dessa moça. Padre Flávio, as pessoas da minha igreja pedem que eu ofereça as dores por elas. Mas eu peço a Deus que me tire as dores. Então, o que eu faço? E eu lhe disse: Bruna, vamos fazer o seguinte. Você vai continuar pedindo a Deus que te tire as dores. E eram muitas essas dores. Ela tomava às vezes morfina para aguentar as dores. Mas se Deus permitir que as dores venham, então você as oferece por aquelas pessoas que te pediram. E ela não ficou satisfeita com a resposta. E me disse: mas Padre Flávio, eu li que os santos pediam dores para oferecer pela conversão dos pecadores. E eu lhe disse: Bruna, então você faz o que você bem quiser. Porque eu entendi que a partir daquele dia ela já não ia mais pedir que Deus lhe tirasse as dores, porque ela queria oferecer pela conversão dos pecadores, unindo as suas dores a dores de Cristo. Bruna tinha aprendido na prática, sem dúvida com a graça de Deus, a ciência da cruz. Que nós podemos unir os nossos sofrimentos aos de Cristo para a salvação das almas.
embora talvez nós não tenhamos dores tão fortes nunca como a Bruna teve. Mas podemos tomar a nossa cruz de cada dia, a pequena cruz de cada dia, e unir-nos à de Cristo. E podemos nos examinar como nós pegamos a nossa cruz. Vamos ao encontro da nossa cruz. São pequenas cruzes, o sacrifício de trabalhar intensamente, de realizar bem as nossas tarefas, de lutar para prestar atenção às pessoas da nossa família, aos que estão falando, ter que renunciar aos nossos projetos e sonhos pessoais para servir melhor os outros, podar um pouco do nosso tempo pessoal para dedicar nos interesses das outras pessoas. E há tantos pequenos sacrifícios que nós podemos fazer. Às vezes, um sorriso, São José Maria dizia que era a melhor mortificação. Sorrir quando nos custa. Lembro uma vez visitando o servo de Deus, Marcelo Câmara, na UTI de um hospital. Ele me recebeu junto com outro membro do Opus Dei com um sorriso maravilhoso. Naquele mesmo dia, Marcelo Câmara me disse que ele estava com uma dor de cabeça de arrebentar. Mas sorria. Era um sorriso bonito, o sorriso de Cristo. Lhe custava, sem dúvida, sorrir, com uma dor de cabeça de arrebentar, mas sorria. E há pequenas mortificações ou sacrifícios feitos por amor de Deus que podemos oferecer ao Senhor. Não reclamar das coisas que não estão bem, não reclamar da comida, por exemplo, se algum dia não ficou tão boa, se passou do ponto. Às vezes também mortificar a nossa inteligência, não julgando o que nós não temos que julgar, suspendendo o juízo. Saber aceitar o que não nos parece razoável, mas que para Deus pode ser razoável. Querendo todas as pessoas, não desprezando ninguém, tornando amável e agradável a vida de todas as pessoas com quem convivemos. E há tantos detalhes que nós podemos oferecer a Deus, pequenos sacrifícios. Muitas pessoas fazem até uma pequena lista de mortificações, umas 3, 4, 5, poucas, que oferece todos os dias aqueles sacrifícios a Deus. E quantas graças de Deus podemos alcançar para a igreja, para nós mesmos, para as nossas famílias, se nós resolvemos abraçar a nossa cruz. Se nós somos generosos na nossa mortificação. Que nos examinemos, que talvez como fruto dessa meditação, elaboremos uma pequena lista de sacrifícios que nós podemos oferecer. Sabendo também que muitos dos sacrifícios que nós iremos fazer na vida não serão o sacrifício que nós nos propusemos, mas que a vida nos apresentou. A conversa com uma pessoa inoportuna que nós ouvimos com atenção, um imprevisto que surgiu, uma mudança de planos. São pequenas cruzes que nós podemos também oferecer ao Senhor. Terminamos a nossa meditação pensando que junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe. E foi na cruz em que Maria consolava Jesus que nós recebemos esse imenso presente, esse imenso dom de Deus, Maria como nossa mãe.
E sempre que nós estamos junto à cruz de Jesus, encontramos Maria. Sempre que unimos-nos a Cristo crucificado, tomando a pequena cruz do nosso dia, teremos a presença e o consolo de nossa Mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.